isso corre no imaginário dos pais o seguinte, deixa eu deixar para lá, e eles gostam de médicos que dizem realmente, Salomão Schwarzman, que é um especialista em autismo em São Paulo, ele fala assim, os pais gostam daqueles médicos que falam, isso vai passar. Olha, vamos esperar mais um tempo para a gente dar o diagnóstico? Amam, como se o diagnóstico fosse desaparecer os sintomas. Mas, gente, mesmo que seja um diagnóstico que seja um diagnóstico que não seja criança autista, mas ele está tendo uma perda. Então, quem é que vai ganhar com isso? Só a criança. Então, quando nós trabalhamos todas as áreas sensoriais dessa criança, nós trabalhamos as questões táteis, nós trabalhamos as questões olfativas, nós trabalhamos as questões gustativas, nós apresentamos o mundo para ele, essa criança só tem a desenvolver. Mesmo não sendo criança autista. Um dia um pai falou assim para mim, professora só não sabe da maior, ele tem 3 crianças, filhos. E ele tem um casal de crianças autistas e o terceiro não é autista. Ele disse, professora, agora que eu vi que o meu filho pequeno, menor, também tem atrasos. Ele não é autista, mas o quanto ele está ganhando quando eu estou ensinando para os outros 2. Por quê? Independente do laudo, gente, quando a gente percebe, conhece o desenvolvimento infantil e vê que a minha criança está diferente no seu desenvolvimento, ela só tem a ganhar. Ela só tem a ganhar. Por que nós tomamos vitamina? Nós, pessoas que somos assim, nós tomamos vitamina, nós queremos prevenir, não é assim? Uma futura doença. Então, nós tomamos. Então, quando nós trabalhamos com a criança, nós estamos prevenindo, pode ocorrer, como pode não ocorrer. Então, a vitamina, os remédios, a alimentação saudável, o exercício que nós fazemos, ela previne futuros problemas. Então, quando nós vemos que a criança tem um desenvolvimento diferente na área da socialização, aos 2 anos ainda, ela não sobe uma escada, ela não desce de bunda, ela não pega na mão de alguém para auxiliar. Então, ela não utiliza esses recursos, é algo que a gente precisa ficar de orelha em pé. Então, com isso, nós precisamos de oferecer para essa criança, o que vocês já cansaram de ver eu falar, ferramentas de enfrentamento. Quer dizer, pistas para ele aprender. Quando eu pego um livro, oi, tudo bem? Boa noite. Quando eu pego um livro que eu mostro para a criança e a criança no outro dia está folheando, ela aprendeu. Ela não está aprendendo como outra criança, mas ela já está adquirindo algumas pistas do que eu trabalhei com ela. Gente, a família é a primeira experiência de vida da criança. E, às vezes, a família espera da escola que a gente faça todas as coisas. E a escola, gente, ela não tem esse viés de... Por mais eu, por exemplo, sou escola e sou família. Ela não tem esse viés que nós, famílias, temos. Qual é esse viés? De afetividade. Ele é nosso. Não que a escola não vá ser amorosa com a criança, não que a escola não vá prover as necessidades dessa criança, mas a primeira experiência vivida da criança é no seio da família. É no relacionamento com a avó, com o tio, com o cachorrinho que está dentro de casa, com os móveis que estão dentro de casa, desviar dos móveis para não cair alguma coisa em cima dela, ela vai ter dentro da minha casa. Então, nós precisamos nos adequar, ter o conhecimento suficiente para fazer com que a nossa criança não se sinta marginalizada dentro da nossa casa. Porque, às vezes, nós esperamos dos terapeutas todas as coisas, mas nós, família, somos corresponsáveis pelo desenvolvimento da nossa criança. Nós, família, somos isso. Então, quando eu falo sobre o desenvolvimento infantil, que eu começo falando sobre o autista,
falar das características dele, falar das dificuldades de interação social, integração sensorial dele, falar dos desafios que ele tem todos os dias, é para nós fortalecermos. Tem pais, e isso eu falo de cadeira, tem pais que falam assim, ai, professora, vamos deixar isso para o mês que vem, quando sobrar um pouquinho de dinheiro para mim poder ir para um médico, para outro especialista? Eu falei, não. Ele faz hoje como se não houvesse amanhã. Gente, vamos trabalhar. Olha bem, vamos lá. Vamos começar no dominó. Vamos começar na associação de peças, ok? Então, assim, todas as coisas que eu faço com a criança, quando eu estou brincando, eu estou desenvolvendo o mais rudimentar dos processos cognitivos, que é o processo de atenção. Quando uma criança pega 3 pecinhas e empilha, quando ela emparelha as coisas iguais ou diferentes, ela já está, nesse momento, despertando atenção. Por aqui, para que ela possa fazer outras coisas. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo com peças iguais, ok? Um bichinho com outro bichinho, um dominó de cor, a cor azul com cor azul. Então, eu começo com coisas iguais. Depois, eu começo com quebra-cabeça que não tenha linhas curvas. Eu começo com quadrado. Eu pego uma folha de papel, não tem nenhuma folha de papel hoje, mas faço de conta que isso aqui é uma folha de papel. E eu pego, o que eu faço? Eu divido, colo uma foto aqui em cima, corto em 2, depois corto em 4, e ele vai encaixar. Sem nenhum problema. Tudo isso é para, em primeiro lugar, desenvolver a atenção, melhorar o treino de memória e, o mais importante, reconhecer o que está naquele quebra-cabeça. Nem que ele aponte. Ele não fala ainda, professora, mas ele é muito nervoso, ele não para dentro de casa. Mas nós temos que fazer algo que atraia a criança. Gente, vocês não têm ideia do que o nível de atenção, como ele pode ser melhorado. Eu começo hoje fazendo com que ele associe um bichinho ao alimento que ele gosta. O boizinho gosta de flor, gosta de mato. Então, eu pego o bichinho e pego um matinho e ele associa. Ele já prestou atenção naquele momento, naquilo ali. Amanhã eu pego um boizinho, 2 boizinhos, aumento o matinho para ele comer. E coloco naquele matinho um lugar, um coxo, para que ele possa comer outra alimentação. Então, vou acrescentando. Estou dando um exemplo dessa vaca, porque que vem na minha cabeça agora. E com isso, eu vou aumentando essa experiência com ele. Mas, professora, mas o que tem que haver boizinho com atenção? Gente, atenção não é assim, eu quero prestar atenção. Por que nós temos, às vezes, dificuldade de fazer determinadas coisas? Porque não nos foi ensinado a prestar atenção. Um dia uma professora disse, ai, professora, só a senhora que fica 12, 14 horas na frente lendo. Falei, gente, eu comecei com um parágrafo, eu comecei com uma página, e depois eu fui acrescentando. Então, isso que nós devemos fazer com a nossa criança autista. Tem um brinquedo, vamos brincar com ele. Ele não se interessou, amanhã eu trago para aquele brinquedo algo que interesse. Um dia, o brinquedo não interessava para uma criança que eu estava trabalhando. Daí eu peguei uma bandeja vermelha grande, eu sei que ele gosta de vermelho. Eu trouxe uma bandeja, eu pus o brinquedo ali dentro. E ele ficava andando com aquele brinquedo. Daí eu falei, não, você vai ficar sentado. Então ele sentou e prestou atenção. Isso é atenção. Como que eu posso aprender, memorizar algo se eu não ensinei ele a prestar atenção? Por que a nossa criança tem dificuldade de autonomia de banheiro? Porque, literalmente, eu já quero que ela sente e eu massacro a criança sentada. Não. Visito o banheiro, mostro o que tem no banheiro e saio com ele. Porque, às vezes, nós queremos fazer com que ele engula tudo. Vocês estão me entendendo esse engolir tudo? Não, é um passo a passo. O autista, gente, ele tem grandes problemas de interação com as outras pessoas.
E quando a gente fala, é com tudo. É com tudo. Então, olha bem, crianças pequenas, de 2 anos, 3 anos, eu tenho que apresentar o mundo para ela. Crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se eu não apresentar, olha o que tem aqui, olha o vasinho que eu tenho, olha o cachorrinho que eu tenho, olha, ele não olha, eu volto e apresento para ele. Mas não com o objetivo de ficar cobrando. Vamos esquecer essa palavra cobrança e vamos apresentar. Vamos ser mais agradáveis? Por que às vezes a gente é agradável com as pessoas de fora e com as pessoas de dentro a gente tem problemas? Eu só estou falando isso porque eu também sou família. Quando meu neto chega na minha casa, eu vejo que às vezes eu tive paciência com outras crianças e com o meu neto levanta o nível de ansiedade, porque eu quero que ele faça tudo. Como família, a gente quer que ele faça tudo. E para chegar ao tudo é uma coisa de cada vez. Por isso que eu falei, vamos primeiramente apresentar o mundo para ele. Vamos apresentar para ele fazer os ajustes necessários. Senão ele não consegue fazer. Senão ele não consegue fazer. Olha bem, quantos ajustes para ir para uma cama? Ele tem que saber aonde é a cama dele, quais as pistas que eu dou para ele dormir. Vamos ver aqui, segura na mão dele e sai correndo com ele para ele dormir. Não, isso não é pista nenhuma. Pistas coloquei um pijama, deixei a cama dele pronta. Isso, professora, eu já fiz, não deu certo. Não deu mesmo, porque nós fazemos hoje, amanhã, depois e depois. Estou falando de uma série de situações que eu sei que nós atravessamos, porque eu também atravessei. Quantas vezes meu neto, quando chega aqui em casa, ele dorme comigo. Quantas vezes era 2, 3 horas da manhã, ele rolando na cama, ele batendo as pernas para todos os lados, e ele não dormia. Daí que eu lembrei que pistas eu dei, ele dormia na casa dele, lá em São Paulo. Chegou na minha casa, eu não dei pistas nenhuma. Olha bem, casa de ferreiro, espeta de pau. Falei, não, vamos começar. Então, quando eu fazia a relação, eu só dizia com quem você vai dormir? Com a vovó. O que tem no quarto da vovó? No quarto da vovó tem travesseiro gostoso. No quarto da vovó, mostrava, tirava uma foto. No quarto da vovó tem travesseiro gostoso, tem uma coberta gostosa. Tem os cachorros que, às vezes, ele gosta dos cachorros que dormem no chão do quarto da vovó. E os cachorros dormem. Então, com isso, eu dei segurança para ele. Todas as vezes que vocês usarem essas pistas antecipatórias, vocês estão dando para eles segurança. Segurança. A calma. O cérebro deles, gente, eles têm algumas alterações, a ciência tem mostrado para nós, e vocês viram de alguns vídeos que eu gravei, que estão no curso de vocês, dessas alterações que ele tem. Alteração do corpo caloso, alteração na amígdala e no cerebelo. Por causa dessas alterações, todas as coisas chegam juntas e misturadas. Então, com isso, muitas vezes você não sabe o que fazer. Então, nós temos que organizar. Então, a partir de amanhã cedo, vejam o que vocês precisam estruturar no meio ambiente, na casa de vocês. Vejam a sequência de rotina que vocês precisam fazer. Vejam tudo isso, porque isso é necessário para que ele possa se desenvolver. E eu vou dizer mais para vocês. Teve uma mãe que eu avaliei uma criança, ela mora nos Estados Unidos. Eu avaliei uma criança dos Estados Unidos e uma de Londres. E nessa avaliação, ela seguiu esse passo a passo. E ela disse um dia, ligando para mim, ela disse, olha, prof, ele deixou de ser autista. Eu falei, não, ninguém deixa de ser autista. Ele melhorou. Ele melhorou. Por quê?
porque ela seguiu o passo a passo. Era uma criança que não comia, era uma criança que não dormia, era uma criança que não tinha o nível de atenção dela, era muito pouco. Então, quer dizer, tudo isso depende de uma palavrinha mágica de nós pais, nós profissionais, chamada organização. Tenho acudido muitas crianças, adolescentes, inclusive a semana passada, vou avaliar essa criança, porque assim, transcorreu como a família, era uma família participativa, que quer queira, quer não, tinha essas pistas antecipatórias sem ter o conhecimento, mas apresentava esse viés de organização da criança, e essa criança passou tudo muito bem. E, de repente, chega aos 15 anos, olha o absurdo que eu percebi já. Uma criança que ela se acha feia. É uma criança linda, ela se acha feia. Então, ela está com muitos problemas do desenvolvimento, ela não quer ir para a escola, ela está se sentindo assim, como se diz assim, eu sou o patinho feio. Mas por quê? Porque essa criança, durante os tempos de pandemia, nossas crianças que têm qualquer diferença, não vamos nem falar em transtorno, que tenha qualquer diferença no seu desenvolvimento, nesses períodos de pandemia, houve um prejuízo. Então, como é que você vai poder, Maureen? Você está tendo auxílio de um psiquiatra, auxílio de neuropsicopedagogo, mas assim, o que você precisa fazer? Organizar, senta com ele. Como que você quer que a sua vida seja daqui para frente? Fazer junto com ele, organize com ele. Porque assim, ele é um menino que tem entendimento, ele já tem 15 anos, mas ele precisa desse direcionamento. Por quê? Porque isso dá certo. Até em nós fazemos isso. Hoje eu fiz uma lista, não fiz nem metade do que eu tinha de fazer, mas eu tive que fazer essa lista, porque eu sei daquilo que eu consegui fazer. E vou amanhã continuar fazendo o que eu deixei de fazer. Então, eu, como pessoa típica, necessito. Isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança. E o seu neto precisa dessa segurança que venha de alguém mostrar para ele. Às vezes ele até sabe, mas ele não consegue fazer esses ajustes. Você está me entendendo, Maureen? Então, ele precisa de ajuda. Olha bem o nível de ansiedade desse menino. Mexeu com o aparelho, ele precisou visitar um gastro, porque lesou até o seu aparelho gástrico. Então, quer dizer, tudo isso devido a uma intensidade de medo, porque existe sofrimento, gente. Vocês não têm ideia de quanto de relato de crianças de 12, 13 anos, que durante muitos anos, essa criança, por ser muito inteligente e conseguir se safar das situações, e que agora, na adolescência e pós-adolescência ou na adolescência, não consegue fazer esses ajustes. Então, que bom que o passo a passo está dando certo, auxilie mais crianças, mas você vai ver o quanto que vai auxiliar seu neto. A hora que você for fazendo o curso, que você for vendo os vídeos, que você lê as cartilhas, você vai ver quanta informação. De uma forma bem simples. Eu também trabalho com cursos de pós. Eu dou aula de pós numa faculdade. Só que, assim, eu tenho que falar com os pais, porque, como eu disse, a primeira experiência humana da criança é na família. E se nós, famílias, não tivermos o conhecimento, e cada vez mais nós estamos vendo crianças aparecerem, então nós precisamos de ter esse conhecimento. Não podemos mais negar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aos nossos pacientes, né, Leonor, este conhecimento. Não podemos mais. Chegou o tempo que nós não podemos mais. Não se pode deixar para depois. Ah, vai esperar o laudo. Não é para depois, é agora. Tá? Vamos fazer. Independente se o laudo, que bom, professora, o médico, nem 10 médicos não fechou. Não tem problema, mas quem ganhou foi ele. Porque não tem nada de tão diferente. É simplesmente uma organização a nível cerebral dessa criança,
com atividades pedagógicas. Isso é a educação. É uma forma de organizar a vida dessas crianças. Que pode potencializar o erro. Isso é verdade. Nunca tinha ouvido falar esse termo, mas isso é muito importante. Às vezes, em vez de nós tirarmos o erro, nós potencializamos. Isso é real, tá? Isso existe. Então, deixa eu te falar para você o que é melhor, tá? Em primeiro lugar, eu quero que a família faça com ele todas as experiências necessárias para que ele possa experimentar e criar memórias. Tudo que você puder fazer, de cores, de formas, de tamanhos, de espessura, de textura, tudo, 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 tudo. Agora, o que você pode? Não adianta ser uma professora expert em alfabetização e que não conheça quem é criança autista. Entendeu? Então, eu aconselho que você possa ter auxílio para trabalhar com seu filho, mas lembrando que não ainda é o momento de alfabetização. Você vai ter que apresentar esse mundo para ele. Essa criança precisa que o Centro de Educação Infantil apresente o mundo para ele. O mundo é feito de cores, de tamanhos, de sons, de texturas, de histórias diferentes, de espaços diferentes. Apresenta para ele. E daí, com isso, você vai estar desenvolvendo a questão de experiência, está desenvolvendo a questão de atenção e, principalmente, a memória, apresentando o mundo para ele. E daí, neste momento, quando a gente apresenta, você vai começando a apresentar o nome aqui, ó, por exemplo, é uma garrafa, tá? Vou pôr até o nome aqui. E daí você vai escrever naquela garrafa, isso é uma garrafa, está escrito aqui. Mas não é para cobrar que está escrito a garrafa, é para que você mostre para ele que todo objeto tem um nome. Aqui é um copo, aqui tem um nome. Então, você tire fotos. Então, uma professora que tenha conhecimento do desenvolvimento da criança, na idade que está teu filho, e que apresente o mundo para ela. É isso que você tem que fazer, sabe? É isso que você tem que fazer, para que ele possa se desenvolver. Assim, porque a gente se preocupa muito com a leitura e a escrita e com o processo de alfabetização. Mas lembrando que o processo de alfabetização é algo que é construído no decorrer da educação infantil. O que você vai precisar fazer com ele? Porque assim, você está vendo que a inteligência dele já está se abrindo, né? É uma inteligência, assim, uma criança de 3 anos, como você diz, e não faz isso daí. Nenhuma criança com desenvolvimento típico. Você vai ver, a semana que vem eu gravei de 1 a 2 anos, vou gravar de 2 a 3 anos, que é o do seu neto, e você vai perceber que ele está além, ok? Só que ele não tem o mais importante, que é essas coisas, porque tudo na vida tem que ter um questionamento. Eu estou fazendo isso, eu pergunto para vocês, gente, quem que aceita a água que eu estou tomando nessa garrafa? Vocês estão me entendendo? São situações básicas. Então, eu aconselho você a livros de história, conversar com ele, coisas simples. Então, já que ele faz coisas tão complexas, então história é coisa simples, para ele entender. Olha, por exemplo, dos 3 porquinhos, olha quantos 3 porquinhos, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo. Quer dizer, entrar nesse mundo da imaginação, questionar para ele determinadas coisas. O que será que os 3 porquinhos estão fazendo nessa história? Esperar uma resposta. Porque são coisas simples que ele precisa. Porque senão fica uma inteligência de alto funcionamento, que deve ser seu neto, mas ele não sabe colocar essa inteligência a serviço de todos. Porque a inteligência que Deus nos dá, ela serve para que a gente possa fazer funcionar. Você está entendendo? Então, agora, Silvério, no seu caso, você começar com histórias, brincar com brinquedos com ele, brincar literalmente, coisas simples. Por exemplo, você deve saber, você gosta de algumas coisas, né? Vamos lá, você gosta de, por exemplo, de 2 personagens heróis, você gosta. Estou tirando uma coisa.
Daí você pega aqueles livros, olha, quando o vovô era criança, ele brincava com esses personagens. Então, mostra a sua vida e como você desenvolveu a sua vida. Olha, eu conversava com os meus amigos imaginários, eu sabia quais as histórias em quadrinhos. Quer dizer, contar a história de algo que você viveu. Eles gostam disso, principalmente o seu neto, por ter uma inteligência de alto funcionamento. Porque assim, gente, acontece coisas na criança autista que a gente não tem uma resposta. Porque assim, ele mesmo é que faz. Como funciona esse cérebro, nós não sabemos, tá? Ainda a ciência não diz. Mas assim, que a gente pode imaginar, da vez passada que eu conversei com você, ele tem uma inteligência acima da média.